Pessoal, meu nome é professor Valderson e hoje teremos uma aula sobre o filo Anelídeos. Na aula passada, vocês lembram qual foi o filo que nós estudamos? Exatamente, o filo molusco. No filo molusco nós vimos algumas características, né? Vimos, por exemplo, que esse nome molusco está relacionado a indivíduos de corpo mole. E já aqui no filo Anelídeos, nós vamos ter o seguinte: o filo vai abrigar animais de corpo cilíndrico e segmentado, ou seja, animais com metameria. Metameria vai ser essas divisões que vão existir no corpo desses animais. Por exemplo, nós temos o exemplo de uma minhoca. A minhoca ela é toda segmentadazinha. Quem lembrar da imagem e puder visualizar aqui no slide, nós temos vários segmentos no corpo da minhoca. Eles vão ser animais triblásticos. Quem lembra aí o que é triblástico? Não? Pois é, triblásticos são aqueles animais que durante o desenvolvimento embrionário eles vão possuir os 3 folhetos. Os folhetos são esses: a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Não é? Vão ser também animais protostômios. O que são animais protostômios, professor? São animais cujo o blastóporo, lá no desenvolvimento embrionário, ele vai formar primeiramente a boca. Temos os animais deuterostômios, que são aqueles animais que formam o primeiro ânus durante o desenvolvimento embrionário. Quem lembrar vai conseguir fazer essa assimilação. E eles vão possuir também a simetria bilateral. A simetria bilateral vai estar relacionado a você conseguir passar um eixo no corpo do animal e esses 2 lados da divisão formarem lados simétricos. Um exemplo: se você passar um eixo aqui no meio do meu corpo, vocês terão 2 lados simétricos, né? E, professor, mas quais são as novidades evolutivas deste grupo? Primeiramente temos o celoma, né, também que tínhamos presente lá nos moluscos, e também temos o sistema circulatório fechado. Esses animais eles vão possuir o sistema circulatório fechado. Professor, o que é o sistema circulatório fechado? O sistema circulatório fechado, como o próprio nome já fala, é um sistema circulatório que vai correr dentro de órgãos especializados, sejam eles artérias, veias, coração. Eles vão possuir essas estruturas justamente para transmitir os nutrientes que o corpo necessita e o oxigênio necessário para a respiração celular. Então, essa é uma vantagem do sistema circulatório fechado. Mas, professor, e o sistema circulatório aberto é o quê? É justamente quando não existem esses vasos condutores, não existem órgãos especializados para fazer a condução desse sangue. Então, os órgãos, eles absorvem esses nutrientes através de difusão. Continuando aqui. Temos aqui uma imagem esquemática de como funciona, como se dá, né, o sistema circulatório desses animais. Deixa eu focar um pouco mais aqui. Pronto, dá para ver. Primeiro nós temos essa nomenclatura, né? Corações laterais, que serão uma estrutura circulatória modificada para funcionarem como coração. Ora, se esses animais possuem um sistema circulatório fechado, tem que ter algo para fazer a circulação desse sangue desses animais. Então, teremos aqui esses vasos modificados que funcionarão como corações rudimentares. Eles não vão ser corações bem trabalhados, que nem o nosso mamíferos cordados, né? Que vão possuir átrios, ventrículos, toda aquela estrutura, mas eles vão fazer a circulação sanguínea. Vamos ter também, lá em cima, o vaso longitudinal, né? Longitudinal é o termo que vai descrever que o vaso ele vai se seguido por todo o corpo do animal. Dorsal. Dorsal vai estar relacionado com a parte de trás do animal, né? A parte dorsal. Tanto é que quando vocês vão para a academia lá malhar, né? Tem um indivíduo lá, ele chega lá todo marombadozão. Rapaz, hoje eu vou treinar dorsal. Aí o outro indivíduo olha, rapaz, esse bicho é inteligente mesmo.
Pois é, nada mais é, ele está dizendo que vai treinar as costas. Então, ele vai ter também os vasos longitudinal ventral, né? Como se fosse aqui o meu peito, minha barriga, a barriga da minhoca. Então, vai ter um vaso que vai passar na parte dorsal, a partir daí vai se invaginar alguns capilares, né? Uma rede de capilares para os órgãos. E vai ter também o vaso longitudinal ventral. A partir daí também vão seguir vasos e capilares para os órgãos desse animal. E o sangue desse animal é constituído por hemoglobina. Quem é que lembra aí o que é hemoglobina? Não vale pescar no quadro, não. Exatamente, pessoal. A hemoglobina ela vai ser uma proteína que vai ser responsável por transferir, né, por carregar por todo o corpo o oxigênio para as células. Oxigênio e nutrientes, né? O sangue ele é responsável justamente por transportar oxigênio e nutrientes. Mas a hemoglobina ela vai transportar o CO2 com o auxílio de um mineral. Quem é que lembra aí qual é o mineral existente na hemoglobina para fazer o transporte de oxigênio? Quem é que lembra? O quê? Não, é o ferro. Exatamente, o ferro. Tanto é que quando você é criança, né, sua mãe vai lá e pega e lhe dá uma colheradinha de ferro, né? Bota lá uma gotinha na colher e lhe dá. Aquilo ali é ruim demais. Né? Vamos lá, continuando, pessoal. Como eu falei, sistema circulatório fechado, vaso dorsal e vaso ventral. Certo? Aqui nessa imagem eu estou só exemplificando que os insetos, né? Ao invés da hemoglobina, ele vai ter a hemolinfa. Nós vamos estudar no próximo filo sobre essa questão da hemolinfa. E já os anelídeos vão possuir o sangue, né, com a hemoglobina. Depois corta aí. Justamente. Então, os anelídeos, eles vão possuir o sangue ao invés da hemolinfa que vai existir nos insetos, né? Nós vamos explicar essa questão da hemolinfa no próximo filo que estudaremos. Então, continuando aqui, nós vamos ter aqui a estrutura digestória desse animal. Ele vai possuir um sistema digestório completo, né? O sistema digestório completo é aquele que vai estar constituído tanto pela boca quanto pelo ânus. Então, nós vamos ter as seguintes estruturas. Na porção inicial desse animal, nós vamos ter a boca, a faringe, vamos ter também o esôfago e o papo. No papo, esse animal ele vai armazenar alguns alimentos, vai armazenar ali por um tempo, algumas bactérias vão fazer a digestão, por exemplo, da celulose. Então ele vai ficar ali armazenando, depois ele vai jogar para a moela. A moela, quem lembrar aí de quando a sua avó, sua mãe, matava uma galinha, né? Que ela tirava a moela, partia a moela assim, vocês conseguiram ver que geralmente era cheia de folhas, né? Do alimento que esse animal tinha consumido anteriormente. Então o que acontece? Vocês percebiam que a parede da moela era bem grossa? Exatamente. A parede da moela era grossa porque essa estrutura digestória ela é responsável por fazer a digestão mecânica. Ou seja, ela vai macerar o alimento e fazer a função que os nossos dentes fazem. Eles vão quebrar esses alimentos em partículas cada vez menores para quando esse alimento for jogado para o intestino, as enzimas digestivas possam trabalhar sem sobrecarga, né? E continuando, teremos também o ânus, ou seja, sistema digestório completo, boca e ânus. Lá nos quinidários, né, vocês lembram que nós estudamos que alguns animais eles não possuíam ânus, né? Então eles tinham um sistema digestório incompleto. Absorvia o alimento, fazia a digestão e o restante eles liberavam pela boca mesmo. Continuando aqui. Certo? Sobre a respiração desses animais.
Esses animais eles vão fazer a respiração cutânea, ou seja, eles vão fazer a respiração através da pele. Eles vão estar recobertos por cutícula. Cutícula vai ser uma estrutura de proteção existente na pele desses animais. Quem lembrar aí lá no filo dos nematelmintes, né? Quem lembrar que as lombrigas, né, tinham aquela estrutura revertendo todo o corpo delas, que protegiam elas justamente das enzimas digestivas existentes no intestino do hospedeiro, né? Como elas eram endoparasitas, né? Necessitavam de outro ser para sobreviver, elas tinham essa cutícula protetora no corpo delas. Então aqui eles vão ter também essa cutícula justamente para servir de proteção, e ela vai estar sempre úmida. Por que ela vai estar sempre úmida? Porque esses animais, além de serem escavadores, né, nós vamos ver mais à frente que eles possuem um muco revestindo todo o corpo deles, para que eles façam escavação mais facilmente. Eles possuem também, eles evitam também a perca de água através dessa cutícula. Eles podem respirar também através de brânquias. Alguns representantes marinhos, veremos mais à frente as classes dentro desse filo. Alguns representantes marinhos possuem brânquias, ou seja, órgãos especializados para respirar embaixo d'água. O sistema nervoso desses animais é ganglionar, né? O sistema excretor é constituído por metanefrídeos. Metanefrídeos são estruturas que vão fazer a função dos rins, né? Mas só que não vão ser os rins propriamente ditos, porque podemos tratar como os rins rudimentares. Pessoal, aqui a estrutura desse animal numa visão em corte. Tem um animal aqui, e eu peguei esse animal e parti esse animal. Tá? Aqui tirei uma rodela da estrutura dele. Nessa estrutura aqui nós vamos ter o seguinte: essas partezinhas que parecem pelos saindo do corpo desse animal, elas vão ser as cerdas desse animal. Exatamente, minhoca tem cerdas, né? Não dá pra ver, quando a gente pega uma minhoca, não dá pra ver ela a olho nu, porque são pouquíssimos. Mas elas vão possuir cerdas. Aqui no corpo desse animal nós vamos ter a parte mais externa, será a cutícula, aquela estrutura de proteção desses animais. Nessas partes que tem mais interna aqui, vai ser o sistema muscular desse animal. Logo mais abaixo teremos os metanefrídeos, né? As estruturas que vão fazer a filtragem do sangue desses animais, que vão funcionar como rins. Vamos ter também aqui a cavidade intestinal, né? A cavidade celomática aqui fora e a cavidade intestinal mais aqui no meio. Então essa é a estrutura básica desses indivíduos. Pessoal, agora nós vamos estudar as classes existentes dentro desse filo. Entendam bem, existe o filo Annelides, e dentro do filo Annelides vão existir 3 classes, que vão ser elas: oligoquetas, poliquetas e eudíneos. Eu vou explicar o que vai representar cada uma dessas classes. Certo? Começando aqui pela oligoquetas. A oligoquetas, o significado dessa palavra do grego, oligo, vem de poucas e quetas, cerdas. Vocês lembram no slide anterior que eu mostrei aquelas estruturas parecendo pelos? Certo? Aquilo ali eram as cerdas desse animal. Então, oligo, poucas, e quetas, cerdas, poucas cerdas. Essas cerdas elas vão atuar na locomoção desse animal. Como assim elas vão atuar na locomoção desses animais? Esses animais são escavadores, então ele projeta seu corpo à frente, essas cerdas travam, servem como âncoras, e eles puxam o restante do corpo. Então eles projetam para frente, travam e puxam o restante do corpo. Dessa forma que elas vão atuar na locomoção desses animais.
Eles vão viver em ambientes de água doce, terrestres e úmidos. Esses animais não podem estar em locais secos, porque senão eles vão perder água para o ambiente. E não pode também estar em locais totalmente cobertos por água, porque como eles respiram pela pele, consequentemente eles não vão conseguir respirar e acabam morrendo. As minhocas elas vão ter corpo revestido por muco, o que vai reduzir o atrito durante o deslocamento desses animais dentro da terra. Vão ser animais escavadores que vão se alimentar da matéria orgânica, consequentemente eles vão fazer o reaproveitamento dos nutrientes existentes nessas matérias orgânicas, seja ela vegetal e animal. Além de fazer a aeração do solo, fazendo com que o solo fique oxigenado e auxilie na respiração das raízes das plantas. Certo, sobre o filo Poliquetas. Esse filo vai ter essa característica por possuir muitas cerdas. Polis vem de muitas e quetas vem de cerdas, muitas cerdas. Essas cerdas vão atuar na locomoção e vão estar presas aos parapódios, que vão ser pequenas expansões laterais organizadas aos pares em cada metâmero, ou seja, em cada divisão. Ela também vai atuar na locomoção desses animais. E esses daqui vão ser todos marinhos. Eles vão apresentar dois hábitos de vida. O primeiro deles é o errante, né? Aquele indivíduo que vai sair, vai caçar o alimento, vai se reproduzir, caçar parceiro para se reproduzir. E também o céssio, que vai ser aquele indivíduo que vai ficar preso ao substrato, vai nascer ali e continuar ali. Temos exemplo aqui do errante, o céssio, o errante e o céssio. Certo? Uma outra classe desses indivíduos são os irudíneos, que vão ser as populares sanguessugas, né? Elas não vão possuir cerdas nem parapódios. Ah, professor, mas aí como é que elas vão se movimentar? Como elas vão possuir duas ventosas, ela vai jogar o corpo para frente, uma ventosa vai se prender ao solo, a outra ventosa vai se prender novamente, fazendo esse movimento de tipo como se fosse mola, né? Joga uma ponta, joga outra, joga outra. Então, assim que elas vão se movimentar. Elas vão ser dulcícolas ou terrestres, ou seja, vão viver em água doce ou em terra úmida. A maioria tem hábito parasita, né? No caso desses aqui, ectoparasita, porque vão estar fora do corpo, né? Utilizando uma ventosa anterior para se fixar o corpo do hospedeiro. Essa ventosa, ela é dotada por uma substância que não vai deixar o sangue coagular e vai anestesiar o local onde ela vai se prender, né? Fazendo com que ela consiga sugar o sangue e o indivíduo não sinta quando ela se prende. Vão ser monóicos, ou seja, vão ser de sexo hermafrodita, né? Vão possuir os dois sexos, de fecundação cruzada e externa, ou seja, eles vão trocar o material genético apesar de serem hermafroditas. Exatamente como as minhocas. E o desenvolvimento dela é indireto, ou seja, vai passar por um estado larval. E vão secretar pela ventosa a irudina, né? Aquela estruturazinha que eu falei para vocês. Temos aqui algumas imagens. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um exercício que eu vou deixar como atividade para vocês, né? Um exercício avaliativo que vai servir como atividade para todos vocês. Certo, está aqui o exercício. Né? Pausa aí.